Então, John falou algo muito importante. Crianças, elas desejam ser levadas a sério. Jesus fez isso com as crianças, ele as levou muito a sério. E podemos fazer essa pergunta para nós mesmos: estamos levando as crianças a sério? Essa é uma ótima pergunta, especialmente para um presbítero ou um candidato ao presbiterato. A maneira como você olha as crianças diz muita coisa sobre você e quem você é como líder. E eu estou aprendendo muito sobre isso. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre o grupo de liderança. E vou fechar com o que eu acredito pessoalmente, uma das coisas mais importantes e mais inspiradoras, lições da Bíblia no que diz respeito ao presbiterato, no que diz respeito à liderança. Mas, como falamos sobre a equipe de liderança, nós sabemos do conceito disso, que é melhor um time de liderança, uma equipe de liderança, do que liderança individual. Podemos tomar decisões de uma forma melhor. Nós podemos usar o exemplo dos gansos voando, à medida em que falamos sobre equipes de liderança. Quando você vê os gansos voando naquela formação de V, você vê que eles estão um na frente e os outros alinhados, e eles estão se alternando na frente. Isso é um ótimo exemplo de um conceito de liderança, de equipe de liderança. Você não tem que fazer todo o trabalho, você sozinho, mas você está apoiando, você está estruturado. E aqui, quando você olha eles voando, você vê que é algo muito estruturado. Eu não sei, dê uma olhada a próxima vez que você vê um desses equipes, um desses bandos de gansos voando dessa forma. É muito coordenado, estruturado, é realmente fabuloso. Como Deus, através da natureza, nos escolhe e faz com que a igreja seja. Grupos de liderança, times de liderança, equipes de liderança, como disse ontem, sempre presbíteros no Novo Testamento, a maioria das vezes é colocado no plural. E tem também, obviamente, esses papéis individuais, conceito de família. A igreja é comparada com uma família. E Deus criou esse conceito de família. Deus não criou um conceito de liderança individual. Sempre ele fala sobre dois liderando. Por exemplo, na família, você tem dois liderando. Mesmo aquela pequena equipe da família, né? Pensa nisso. E a ideia que ele quer falar com pais, como eles fazem decisões juntos, tomam decisões juntos, submeter um ao outro. Isso é um conceito de liderança em equipe. A atitude do marido, da esposa, em relação um ao outro, a ideia de que é uma relação de ordem. O marido está supervisionando, tem responsabilidade sobre a família. Quando fala sobre o casamento e sobre criação de filhos, a pergunta que a irmã fez ontem: e se tiver uma discordância? Bom, na verdade, isso tudo normalmente começa no casamento. Alguns perguntaram ontem: pode uma pessoa
uma pessoa solteira ser discípulo? Eu acredito que não. Ser discípulo não, ser presbítero, desculpe. E ele falou, eu acredito que não. Porque ainda não teve oportunidade para provar que pode, na verdade, dirigir sua família de uma forma ótima. Quando você está, isso na verdade é um treinamento incrível, você poder liderar a sua família. Essa é a parte menor que você tem a oportunidade de praticar os conceitos de liderança. Então, se você não tem isso aí na sua vida, então você é um bom líder de equipe no seu casamento? Muitos dos assuntos que nós estamos falando ontem e hoje, e traduzir isso, você pode traduzir isso para os nossos casamentos. Para ter, isso aí seria um ótimo, na verdade, retiro de casados. O que nós queremos realmente enfatizar nesse conceito, como é que você estrutura essa liderança? Na verdade, não tem uma maneira definitivamente certa de fazer. Depende muito de vários fatores, de como é que a sua igreja está estruturada. Tem que ter uma fundação bíblica, obviamente, mas eu quero encorajar vocês a aprender da história. Não simplesmente da nossa história, da história da restauração, do movimento de restauração, mas da história em geral. Mas também da história na sua igreja. Hoje, ouvindo como as coisas estavam más e como é que elas se tornaram boas. Amém sobre isso. Tem todas essas mudanças, essas lutas, essas dificuldades e também vitórias. Mas nunca deixe a sua igreja num local desolado. Não esteja desesperado quando a coisa não está boa, quando a coisa não está como deve ser. Você faz sua parte para sair dessa dificuldade. Quando a gente voa até a Europa e fala com uma liderança de uma igreja que não está indo bem, a primeira coisa que eu vou perguntar é: então, me ajude e descreva a sua igreja para mim. Me diz o que vocês pensam. Como é que vocês pensam que as coisas estão indo? Eu não vou falar ou dizer a primeira coisa, não está aparecendo muito bem do lado de fora, mas eu quero saber o que é que vocês pensam. Como é que você descreveria? Você tem trazido sua igreja, a gente espera ter trazido sua igreja de uma situação difícil, talvez de pecado, talvez de erros que foram feitos mundialmente. Eu não estava na liderança na época, mas eu coloco nós, porque nós somos uma família, nós todos estamos juntos nisso. Nós é uma ótima palavra para equipes de liderança. Isso é melhor dizer nós do que dizer eles, eu, é nós. Então minha pergunta para você é: você como grupo de liderança está unido na descrição da história da sua igreja? Nos últimos 10, 15 anos, você está unido em princípio? Quando eu digo Windham e meus irmãos e irmãs em Boston, quando falamos do passado, nós todos concordamos que 2001, 2002, 2003, muito difíceis anos. Nós todos concordamos que foi muito difícil, que tinha pouca fé, todos concordamos que tinha muito medo da maneira como agíamos. Nós todos concordamos que devíamos feito decisões mais rapidamente para ir para um lugar melhor. Nós todos concordamos que precisávamos de evangelistas, mas precisávamos de presbíteros para ajudar a liderar a igreja. Nós todos concordávamos que havia
muita necessidade de trazer alguém do lado de fora para nos ajudar. Então tem a concordância em geral. Eu não quero dedicar essa fala minha aqui, mas eu aprendi de Wyndham, de todo o material dele. Eu conversei, revisei esse material com ele lá, eu conversei com ele sobre essa aula. Eu quero dedicar isso ao meu amigo Wyndham, porque ele gostaria de estar aqui. Ele gostaria de poder falar com vocês. Ele estaria muito encorajado de ver todos vocês, assim como eu estou. Mas o Wyndham tem um coração tão chegado, grato a Deus pelo reino dele. Ele tem sido assim, ele tem sido o pastor dos pastores entre nós, nos tempos mais difíceis. Eu tenho tido o privilégio de ser um amigo dele e ver isso. E a fé dele, o amor dele, mas também o desespero dele em ver as situações na igreja. Paulo foi um irmão cheio de fé, mas Paulo também diz da ansiedade dele pela igreja. Ele sofreu pensando nas igrejas e onde é que elas estavam. E o Wyndham, ele realmente sofreu nos dias difíceis da igreja de Boston. Você está aqui hoje, você está aqui escutando hoje os ensinamentos dele, que ele aprendeu e ensinou desde aquela época. Você sabe a nossa história. Nós temos que conhecer nossa história, nós temos que ser unidos sobre a nossa história. Culturas, elas acabam... Ela tem que ter uma importância dentro de como a gente faz as coisas e decide sobre as coisas, mas tenha certeza que as pessoas que vêm de fora para te ajudar, que eles entendem a sua cultura, a visão da igreja, a visão que vocês têm da igreja, a maneira como vocês falam em termos de autoridade vai ser diferente como se fala de autoridade na Alemanha ou em outro país. Há diferença no entendimento e no pensamento sobre a autoridade. A maneira como os americanos pensam é diferente do que dos alemãos. Então, às vezes, os alemães lutavam com a própria palavra de líder. Foi uma coisa muito negativo dentro daquela cultura. É muito difícil ouvir essa palavra por causa do passado deles. É uma coisa negativa, por causa de algumas características envolvidas. Então, tem essas diferenças culturais. Se você vai até outras igrejas em outras nações, ou você traz algumas outras pessoas para a sua realidade, tenha certeza que eles entendem qual é a realidade de vocês. Tem cultura de uma nação, de uma sociedade, e também tem a cultura do reino. Existe um elemento saudável na cultura da sociedade, mas também tem alguns elementos que estão conflitantes com a cultura do reino. Nem tudo que é cultura alemã é consistente e aplicável e está alinhada com a cultura do reino. A cultura germânica é muito humanística e muitas vezes vai contrária à cultura do reino. Então, da maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta, o que um beijo, um abraço significa, essas coisas podem ser diferentes significados em diferentes lugares. Nós temos que entender e implementar seu grupo de liderança. Não tem que ser necessariamente que você precisa fazer as coisas que nós fizemos em Boston, mas eu estou tentando comunicar princípios, não somente, não os detalhes, mas vocês vão implementar coisas distintas, de acordo com a sua cultura. Igrejas têm diferentes culturas e diferentes
maneiras. Você tem que pensar do tamanho do seu grupo de liderança. Como é que isso vai ser? Como é que vai aparecer isso? É algo que dá para a gente gerenciar bem, o tamanho está bom, você tem representação, você tem a voz de cada um dos grupos da congregação. A voz das mulheres. Algumas igrejas têm mais mulheres que homens. E eles não têm, talvez, a representação no grupo. A voz, os presbíteros em Boston, todos, ou quase todos nós, a gente se reúne como casais. 24 pessoas na sala, com os presbíteros, e se Arthur vem, ele forma 25 pessoas, mas as mulheres estão sempre nessas reuniões. Quando nós votamos e fazemos a decisão, só os homens votam. E no caminho de casa, a mulher fala: opa, isso aqui foi um problema, mas é um bom teste para o seu casamento. Sabe? É uma boa pergunta. Se eu sento com a minha esposa depois e eu tenho uma ideia de como é que foi a reunião. Se no caminho de casa ela fala, eu não tenho que perguntar mais para ela, ela vai falar. Ela fala: Valder, você falou demais. Mas eu tomo isso como uma boa colocação dela. Me ajuda a ser melhor eficaz na minha liderança. E muitas discussões que temos em Boston, no equipe de liderança, nós temos pessoas que são pragmáticas e tem pessoas que são mais voltadas baseado no princípios. O pragmático quer fazer a coisa agora e fazer a coisa acontecer. Nós vamos fazer assim, vai ser assim, vamos lá em frente e fazer o que precisa ser feito. É muito decisivo, rápido, uma maneira de colocar as coisas muito e decidir. Aquela pessoa que é baseada em princípios, ela fala: opa, peraí, quais são algumas outras coisas que a gente precisa ver nessa decisão? Quais são os princípios aqui que a gente deve considerar? E isso muitas vezes é mais devagar do que dentro do processo de decisão, de tomar decisões. O pragmático, ele fala: eu quero fazer a coisa agora, eu quero ir para a próxima coisa. A pessoa baseada em princípio, ela fala: quais são as implicações dessa decisão? Uma não é melhor que a outra. Se a única coisa, se você só baseado em princípio, talvez você não vai fazer decisões nunca. O pragmático, a maneira pragmática de ver as coisas, também não é a única maneira de fazer, porque se você ignora princípios, você vai acabar com problemas. Se você é só pragmático, você vai rapidamente se encontrar num lugar onde você não quer estar. É bom que você saiba que lado você pende mais. Eu particularmente sou mais uma pessoa baseada em princípios. Eu sei, mas Douglas, por exemplo, Douglas Arthur, ele é mais pragmático. E a gente conversa sobre isso. E eu me sinto bem compartilhando isso com você, porque a gente fala sobre essas coisas. Você é mais voltado, você é mais pragmático, você é mais baseado em princípios. Você tem que entender de onde você vem, quem você é, como é que você funciona e qual é o seu dom e como é que seus dons têm a ver com a coisa toda. Douglas é muito rápido para ver o que está acontecendo, entender o que está rolando, e é muito pragmático. É fácil para ele ser pragmático, mas outros que têm que tomar mais cuidado, pensar um pouco mais, considerar mais qual é a melhor coisa.
essa com certeza vai deixar a coisa mais lenta, mas normalmente é numa boa maneira que a coisa vai andar. Não é um ou outro, você precisa dos dois no seu grupo de liderança. Eu queria agora fechar isso aqui com uma outra coisa. Os 4 Cs que Wyndham criou, os 4 Cs, ele achou vários pedaços aqui de várias coisas. Os 4 Cs, os 4 elementos que são mais importantes quando olhamos nos indivíduos dentro do grupo de liderança, no grupo que lidera juntamente, seja em presbiterato ou seja evangelista com presbíteros ou equipe, qualquer membro dessa equipe de liderança deve pensar sobre esses 4 Cs. E é algo legal para a gente pensar. O primeiro C, e talvez o mais importante, é caráter. Qual é o seu caráter no que diz respeito à equipe de liderança? Como é que o seu caráter influencia a equipe? O que pessoas chamam você em termos do seu caráter? Sua humildade, você é humilde, você é o que serve, paciência, a sua amabilidade. Olha alguns dons do Espírito Santo. Como é que você é nisso? E você pode pensar nesses 4 Cs de 2 maneiras. Como é que eu sou? Como é que essas coisas se aplicam a mim? Mas ter parte de um grupo de liderança, você tem que fazer muitos julgamentos sobre outras pessoas. A gente não pode julgar, a gente tem que julgar coisas, mas não pessoas. A gente talvez tenha que decidir despedir alguém ou convidar alguém para vir. Você vai ter coisas para decidir. Você tem que decidir sobre colocar alguém na posição de liderança. Você tem alguns julgamentos que precisam ser feitos. E essa é uma das coisas mais difíceis dentro da liderança, porque você fala sobre pessoas. Você pensa sobre as pessoas, você fala sobre eles e você tem algumas coisas que precisam ser julgadas relacionadas com aquela pessoa. Isso é uma coisa muito perigosa para a gente lidar. Irene é muito boa sobre isso e muito frequentemente ela me lembra sobre, olha, vocês falam muito sobre outras pessoas e eu entendo vocês terem que fazer isso, só sejam cuidadosos, não tratá-los como figuras dentro de um jogo de xadrez. E se tem que fazer alguma coisa, e às vezes a gente tem que fazer isso com frequência, por causa de algumas situações que precisam ser julgadas, isso pode se tornar algo não pessoal, não de relacionamento. Eu não devo que... Eu acho que a gente nunca pode pensar demais sobre isso, que é muito cuidadoso quando a gente tem que ficar falando sobre outras pessoas. É impossível não falar sobre a irmandade, sobre pessoas, como é que a gente vai ajudar tal pessoa e aquela pessoa. Mas num nível de liderança, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Com respeito a caráter, temos que ser muito ligados a entender nosso próprio caráter e as coisas que a gente precisa crescer. Para ser um personagem que está crescendo dentro dessa equipe. Crescer na humildade, em outras coisas. Especialmente para alguém que é candidato a presbiterato. Porque isso é algo que... O caráter é algo que é um pré-requisito para essa pessoa. Esse irmão, a mulher dele, eles estão alinhados com essas características. O segundo C é convicção.
compartilhar convicções. Mais importante do que compartilhar emoções e história, o que você acredita, no que você realmente acredita e o que você está disposto a declarar do púlpito e de lugares, que convicções vocês compartilham. Só porque temos coisas que a gente tem diferentes opiniões, até mesmo nas coisas que eu acabei de escrever, não significa que nós somos grupos que não tem uma postura, que não tem uma posição. Nós vivemos uma sociedade, num momento na história, que ter convicção não é algo legal, não é algo bacana, não é popular, especialmente quando se está falando sobre religião. E a gente acaba, nós somos uma irmandade, um grupo de igrejas que tem convicção. Isso é muito importante. Nós, muitas vezes, talvez a gente nos chamam de estreito, seminários evangélicos de muitas denominações. Eu estive lá em algumas convenções e eu é que tinha mais convicção sobre o caminho da salvação. E o exercício era de falar sobre a convicção para a aula, para cada estudante que estava nessa aula que eu estava fazendo, essa matéria, e eu tinha que falar para eles o que eu acreditava. Basicamente, eu tinha que falar que vocês não são cristãos baseados no que eu vejo aqui na Bíblia. Sabe? Eu lutei com isso, com essa lição de casa. Eu não gostei muito. A coisa engraçada foi que isso é típico no mundo evangélico. E eu tive uma boa nota nessa matéria. O mundo evangélico, ele entende e aprendeu que as convicções são diferentes e não é necessariamente ofensivo. Não é ótimo, é conveniente. Seríamos muito melhores se estivessem ofendidos. Você me ofendeu profundamente, eu quero entender, porque aí você poderia ter uma conversa. Mas todo mundo levantou e continuou lá e tudo bem, tudo legal. Não foi ótimo isso, mas pensa sobre isso. É parte da cultura que nós vivemos. Quais são as suas convicções? Quais são as convicções sobre justiça e julgamento que vai vir? Quais são as suas convicções sobre quem está salvo e quem é perdido? As igrejas têm mudado muito. Na Europa, a coisa mudou demais e houve uma grande mudança em algumas convicções. Nas convicções sobre conversão. E não faça isso. A terceiro, o C é competência. Você precisa ter líderes que são competentes para fazer decisões. Uma mistura de competências que trabalham juntas. E, obviamente, o que é o mais importante para a igreja? Sempre pensar sobre isso. O que é a coisa mais importante para a igreja agora? O que vai servir? O que vai ajudar a igreja melhor agora? Muitos desses têm, quando você está falando sobre pessoas com seus trabalhos no mundo, competência talvez seja a coisa número 1. E eu não acho que tem que ser a número 1 no nosso caso, mas é um critério importante. E o 4, o quarto C é química, que no nosso caso não é C, é Q. E é aquela coisa de você poder trabalhar um com o outro. Olha que duro que é trabalhar com o Valdo. E você tem que falar a verdade em amor. Algumas vezes a gente faz o exercício e tem que fazer num grupo menor isso aí. Eu faço o exercício num grupo e o Windows usa isso
num grupo menor, 6, 7 irmãos e irmãs, ele vai ao redor do grupo e fala: como é que é trabalhar comigo? Me dá 3 coisas positivas e 3 coisas que eu preciso melhorar. E todo mundo fala sobre todo mundo. Você tem que tomar o tempo para... Todo mundo fala, começa com a primeira pessoa, fala para a primeira pessoa as 3 coisas que são ótimas para trabalhar com ele. Não é sobre você pode correr 6 milhas, não, nada disso. Mas coisas que tem a ver com a química do grupo, para trabalhar junto. E qual é uma coisa que eu posso progredir, posso melhorar? A mais recente que eu ouvi, que veio novamente e foi frustrante para mim, e falaram para mim: Valdo, você sempre sai cedo. Não, alguém pode dizer: isso não é grande coisa. Mas isso fala, na verdade, é muito negativo, porque basicamente comunica que eu não importo com os outros. Isso é verdade. Eu sou muito focalizado nas coisas que eu preciso fazer, eu junto muita coisa no meu horário, e eu fico lá, quando é que essa reunião vai terminar, porque logo depois disso eu tenho que fazer uma outra coisa, e isso não me dá a oportunidade de ter os relacionamentos que eu preciso ter. Eu não devo fazer isso, eu tenho que fazer diferente. Opa, a reunião terminou, mas sempre, só ter um tempinho para ficar ali conversando, batendo papo. Simplesmente jogar a conversa fora. Alguém vai falar: só quero jogar a conversa fora com você. Chega para mim com um grande problema, mas eu tenho dificuldade com isso. Eu quero concluir agora. Eu espero que eu possa responder algumas perguntas. João, capítulo 21. Quero concluir com isso. Uma coisa mais inspiradora que eu acredito que a gente encontra na Bíblia, no que diz respeito ao presbiterato, é a história que me mantém inspirado e animado para ser um ótimo presbítero e ter ótimos presbíteros ao meu redor. E a gente sempre, nós todos deveremos ser homens e mulheres que têm coração de pastores. E essa é a história de Pedro. É a história que talvez seja mais conhecido sobre Pedro no Novo Testamento. Tem mais sobre Pedro no Novo Testamento do que qualquer outra pessoa em termos pessoais. Quando pensa sobre Pedro, que foi tão zeloso, radical no início, e ele andou sobre as águas, mas depois você vê o Pedro que não conseguia ficar com a boca fechada. Ele falava mais do que deveria falar. E ele negou Jesus 3 vezes. Na cara de Jesus. Ele não deveria ter conseguido sobreviver. Ele não deveria nem ter conseguido chegar aos céus. Se você lê em 1 Pedro, capítulo 5, ele é que fala sobre os presbíteros. Ele coloca a si mesmo como um presbítero. Ele se tornou um presbítero. Ele se tornou aquela pessoa não espiritual, se tornou alguém espiritual a ponto de se tornar um presbítero. E encoraja e desafia muitos, e ensina muitos, milhares de anos depois dele. E aquele presbítero, ele teve, antes de se tornar um presbítero, foi a coisa que ele teve com Jesus Cristo. E isso é o que você precisa ter com Jesus Cristo, essa conversa com ele. E Pedro teve essa conversa com Jesus em João, capítulo 21, versículo 15. Tinha terminado de comer e ele fala: Simão, e aí vocês leem aí o que está aí.
he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was troubled. Because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, Pedro estava convencido que ele amava Jesus. Ele sabia que ele tinha falhado como discípulo. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que ele amava Jesus. Ele estava machucado por Jesus perguntar isso 3 vezes. Machucou a ele, porque estava óbvio para ele. Você sabe. Ele falou, você sabe que eu te amo. Essa é uma ótima oração para se orar. Quando eu me sinto horrível, quando eu me sinto o homem mais horrível do mundo, esquecido por Deus, você sabe que eu amo você. Mas eu posso dizer isso, muitas coisas que eu não tenho certeza, mas eu sinto e acredito que Deus, eu posso orar por Ele e falar, você sabe que eu te amo. Você tem que pregar isso, orar isso às vezes. Você dizer para Ele que você o ama. Deus, qual é a resposta de Deus quando você fala com Ele assim? A resposta para Pedro foi, cuida do meu rebanho. Alimente meu rebanho. Alimenta meu rebanho, Valdo. Toma conta do meu rebanho, Valdo. É só isso que há. Eu amo Deus e a resposta é, cuida do meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. É só o que ele fala. Alimenta minhas ovelhas, toma conta das minhas ovelhas. O que eu e você podemos fazer, Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente faça com uma motivação de amor por Deus. Isso é o que um presbítero é. É isso que fez de Pedro um presbítero. E ele nunca esqueceu isso na vida dele. E quando ele sentiu, e ele teve problemas depois disso, ele lutou para ser um grande líder, para viver as convicções que ele queria ter. Ele lutou sobre tratar gentios da mesma forma como ele tratava judeus. Você sabe que ele teve discórdias com Paulo. A gente sabe disso. A gente sabe que Pedro lutou com muitas coisas. Porém, ele se tornou a pessoa que Deus queria que ele fosse. Alimente minhas ovelhas. A gente tem um pouco de tempo para algumas perguntas. Uma pergunta sobre que a gente teve ontem, porque eu não acho que eu completamente respondi a pergunta. Então, se tiver uma discordância entre o evangelista e o presbítero ou presbíteros, primeira resposta a resposta para a pergunta seria: e se tivesse uma discordância entre o marido e a mulher? Não concordam sobre algo em alguma coisa. A resposta é a mesma. Idealmente, vocês não deveriam chegar nesse momento, nessa situação, onde você não sabe mais onde ir. Idealmente, deve existir humildade suficiente no relacionamento e conexão nesse relacionamento, de modo que isso não chegue nesse ponto. Agora, mas isso não é suficiente, eu sei disso. Não é suficiente para o casamento. A Bíblia fala que, maridos, você é o cabeça. Então, no final das contas, o marido deve decidir
mas ele tem que decidir numa maneira que a mulher, a esposa, se sinta bem sobre aquilo. Uma maneira de colocar isso é que a esposa esteja entusiasticamente abraçando aquela decisão. E isso é a mesma coisa para um grupo de liderança. E o evangelista deveria se submeter à decisão do presbiterato. Se isso te faz surpreso, eu acho que você deve rever quem deve supervisionar a igreja. Como você implementa isso é muito importante, porque o seu evangelista, ou o seu líder, o principal, em termos de evangelista, talvez não tenha ainda esse grupo de liderança com presbíteros, talvez você não tenha na sua igreja, mas você tem que trazê-los ao ponto de poder fazer o trabalho que eles têm que fazer. Nós temos um evangelista fantástico, nosso lá em Boston. Ele sempre tem muito visionário, ele é responsável por vir com a visão para a direção que vamos seguir, e os presbíteros se sentem bem sobre isso e deixam que ele faça isso. Porém, tem algumas coisas que ele sabe que a gente vai ter, e ele quer que a gente, ele sabe que tem que passar por nós, e ele quer passar por nós. Então, há visões, estratégias que ele tem, talvez tenha uma discussão, talvez seja ajustado, talvez seja simplesmente aceito. O orçamento, ele tem que passar por nós, porque ele sabe na direção que estamos indo. Quando ele compramos um edifício, talvez Douglas queira fazer sobre comprar coisa, e ele tem tudo certo, e por que a coisa vai funcionar, mas os presbíteros vão ter que aprovar aquilo lá. Senão, o prédio não vai ser comprado. Então, nós implementamos esses princípios que os presbíteros lideram a igreja. E o evangelista está equipado e tem o poder e está autorizado a fazer o que ele precisa fazer. É uma boa resposta? Não sei. Tá bom? Diga novamente. Uma da tarde, então estamos encerrando agora. Eu estou me submetendo ao John. Muito obrigado.